Número 3, vamos lá. A equipe de futebol Maradona Futebol Clube, né, querendo aumentar ilegalmente o seu desempenho, não é à toa que tem esse nome, resolveu deixar os seus jogadores dopados com uma substância proibida, adquirida no mercado negro da Tailândia e na Deep Web. Você vê que são dois lugares família, né, bem tranquilos. Mesmo assim, a equipe não obteve melhora considerável no desempenho. Dessa forma, a equipe passará por uma restauração e os jogadores devem passar a receber uma porcentagem maior da substância ilegal, de acordo com a posição de cada atleta. Então, goleiros são representados pelo caractere G maiúsculo, terão que ingerir 20% a mais da substância. Laterais, que são L maiúsculo, terão que ingerir 30% a mais da substância. Meio-campistas, né, que são o M maiúsculo, que ingerem menos de 100 gramas da substância, passarão a ingerir 40% a mais da substância. Zagueiros, que são o Z maiúsculo, terão que ingerir 60% a mais da substância. Zagueiros são sempre cavalos, né, então tem que ficar bem dopado mesmo. E os demais atletas, né, incluindo os meio-campistas, né, que não se enquadram no caso acima, ou seja, os que ingerem maior ou igual a 100 gramas de substância, né, mais, né, ou igual a 100 gramas de substância, terão que ingerir 50% a mais da substância, beleza? Então aqui são vários casos, né? Quando a gente tem assim várias possibilidades, né, tá na cara pra gente que é usar if else ou switch case, beleza? Então vamos lá para a letra A. Letra A. Faça uma função chamada imprime nova quantidade que receba como parâmetros um caractere, tá? Então aqui eu já sei quais são os parâmetros. É um caractere para identificar a posição do jogador, né, se é G, L, M, Z ou outro qualquer, e uma quantidade em gramas da substância proibida que o atleta consome atualmente. Então, são dois parâmetros. É um char, que vai ser a posição do atleta, e uma quantidade em gramas da substância. Então, se eu trabalho com peso, gente, é valor real, né? É o mais próximo da realidade. Então, vai ser um char e um float. A função vai calcular e imprimir a nova quantidade da substância, com duas casas decimais, que o jogador deverá ingerir após a restauração da equipe. Tá? Então, a função vai calcular e ingerir, calcular e imprimir a nova quantidade da substância. Tá? Então, de acordo com a posição do jogador, né, eu vou obter e imprimir qual vai ser a nova quantidade da substância consumida por cada atleta. Tá? Então, aqui é obrigatório nessa questão o uso da múltipla escolha. Então, ele pediu aqui para a gente fazer usando o switch case. Eu poderia usar if else sem nenhum problema, tá? Mas ele pediu aqui. Então, lembre, o enunciado é o seu cliente, não tem jeito, beleza? Então, vamos lá. Ó. Pergunta, foi dito alguma coisa na função sobre retorno? Nada. A função imprime? Então, é um bom indício e nada de retorno, ela é void, tá? Já estamos careca de ver isso. Char posição, tá? E float quantidade, como nós vimos no enunciado, beleza? Então, eu vou testar aqui cada um dos casos, né, de goleiro, lateral, meio-campista, zagueiro, etc. E ver qual vai ser a nova quantidade que cada atleta deve ingerir da substância. Então, aqui é simples, né? Switch, posição. Posição é um char, então o switch pode ser utilizado. Né? Lembrando que o switch não pode ser utilizado para variáveis float, somente para int ou char, certo? Então, beleza. Então, ó. Case G, se a posição for igual a G maiúsculo, né, como posição é um char, lembrando, todo char, o conteúdo está sempre, entre aspas, simples. Então aqui não é case, né, G, é case ou caractere G maiúsculo, beleza? Se o cara for um goleiro, eu vou imprimir que ele vai inserir, né, a sua nova quantidade vai ser, ele pediu aqui, ó, as quantidades devem ser impressas com duas casas decimais, tá vendo aqui, ó, com duas casas decimais. Então, todo float é porcentagem .2f, tá? Gramas. Qual vai ser o aumento? É o que ele já ingere, né? Que é dado aqui como parâmetro para a gente, que é a quantidade, mais 20%. Então, é o que ele já ingere mais do que ele já ingere 20%, 0,2, tá? Pode ser aqui, pode ser 20 sobre 100, tá? Pode usar aqui à vontade, né? O aumento, eu também poderia usar aqui vezes 1,20, né? Quem quiser fazer. As duas fórmulas são equivalentes, beleza? E, claro, não esquecendo do famoso break, tá? Se o cara for lateral, eu imprimo a mesma coisa com duas casas decimais, o aumento é de 30%, então 0,3, beleza?
é o que ele já consome, mais do que ele já consome, 30%. Aqui o caso dos meio-campistas tem um detalhe a mais, né? Case M. Se o cara ingerir menos de 100 gramas, tá? Aqui ele fala, ó, meio-campistas que ingerem menos de 100 gramas passarão a ingerir 40% a mais da substância. Então, o cara que ingere menos de 100 gramas, ele vai ter um aumento aqui de 40%. Então, eu venho aqui e imprimo, ó, é o que ele já consome mais 40% disso, beleza? Agora, os caras que consomem mais, né, 100 gramas ou mais, eu entro no else. E para esses caras o aumento vai ser de 50%, né? Aonde que eu vi isso? Enunciado. Está aqui no enunciado, ó. Os demais atletas, incluindo os meio-campistas que não se enquadram no caso acima, ou seja, de ingerir menos de 100 gramas, vão receber a mais 50% da substância. Então está aqui, quantidade mais quantidade vezes 0,50, beleza? Claro, do break. Então, esse exercício ele é muito parecido com o número 3 da prova do ano passado, né? Que tinha o mesmo switch case, tá? Usando porcentagem, usando um if else dentro de um case, tá? Então que isso é possível. Eu posso usar dentro de um case, usar um if else sem o menor problema, né? Aqui no case eu posso ter printf, scanf, if else, posso chamar função, posso ter qualquer coisa aqui dentro, tá? Só lembrando que mesmo que nesse case eu tenha mais de um comando, né? Sei lá, se aqui embaixo eu tivesse um printf aqui um printf qualquer, depois um scanf, sei lá, eu nunca teria chave, tá? Abrindo e fechando, beleza? Que o case ele não tem chave indicando o início e o fim. É só os dois pontos, não importa quantos comandos eu tenho depois dele, tá? Então isso aqui é possível. Sempre, claro, com o nosso famoso break. Então, se o cara for zagueiro, a quantidade é de 60% a mais, está aqui a impressão e o break. Qualquer outro caso que não os anteriores, né? Eu entro no meu default, ou default, chamem como quiser, que é o aumento de 50%, que é o mesmo dos meio-campistas que consomem 100 ou mais gramas, beleza? Então tá aqui o meu switch case, lembrando que o default não tem break, né, que ele é sempre o último comando, mas gente, no geral, né, é uma função bem tranquila, ela é void, ela só imprime de acordo com a posição a nova quantidade do jogador que ele vai ingerir da substância, que vai se dopar, né? Então, beleza, vamos aqui para o main. Elabore um programa, né, que é a função principal, para ler a posição, que é um caractere, tá? E a quantidade da substância ilegal em gramas consumida. Então, no main, eu vou ler um char, que é a posição, e uma quantidade, que é um float, da substância ilegal consumida por cada jogador, tá? Então, olha só, eu vou fazer essa leitura até que seja digitado um valor negativo para a quantidade da substância. Então aqui eu vou ler os dados de vários jogadores, de um jogador ou de nenhum, de 10, 100, enfim, não sei esse total. Então aqui é uma repetição que nós não sabemos previamente quantas vezes vamos repetir. Portanto, é uma repetição que envolve flag, um valor para encerrar a repetição. Qual vai ser esse valor? Até que seja digitado um valor negativo para a quantidade da substância. Então, enquanto eu digitar uma quantidade maior ou igual a 0, a minha repetição vai ocorrer, tá? Esse aqui é no mesmo esquema do número 2, aqui da parte 3. Por quê? No número 2 ele falava, né, ler funcionários até digitar um salário menor ou igual a 0. Né? Então, salários menores ou iguais a 0 encerravam a repetição. Aqui é até eu digitar uma quantidade negativa. Então, quantidades maiores ou iguais a 0, para mim, está ok. Tá? Então, beleza. Aí, eu vou chamar a função da letra A para calcular e imprimir a nova quantidade da substância que o jogador deve ingerir. Então, vamos para o main. No main, então, ó, eu tenho aqui a quantidade que um cara consome e a sua posição, que é um char, como nós vimos. Como a minha variável de controle é a quantidade da substância, né, ela que vai me dizer para mim se eu vou parar ou não a repetição, eu tenho que ler essa quantidade antes do while, né, que vai ser a variável da condição. É um float, está aqui a leitura. Aí qual vai ser a minha condição? Enquanto a quantidade for maior ou igual a 0, para mim está perfeito. Quando ela for menor do que 0, eu vou encerrar a repetição, que é meu flag, beleza? Então, eu só vou ler a posição do jogador se a quantidade da substância for maior ou igual a 0.
Se ela não for, eu nem chego a ler a posição do jogador, que é um char, tá? Então aqui só um detalhe, né, que não é cobrado em provas, mas que eu já falei com vocês em laboratório, para alguns de vocês, e por e-mail, né, eu mandei um e-mail explicando bem com detalhes isso aí. Quando a gente lê um char, tá, e antes da leitura do char a gente tem a leitura de um outro valor, é bom eu colocar aqui, antes do porcentagem C, um espaço em branco. Por quê? Quando eu vier aqui e digitar a substância, eu vou digitar, sei lá, por exemplo, 100 gramas e vou dar Enter. Esse Enter ele é erroneamente interpretado pelo scanf do char como se fosse o char da posição a ser lido, né? O Enter ele entra no scanf do char como se fosse a posição a ser lida. Então, nós não vamos conseguir fazer a leitura da posição do jogador. Então, para evitar esse problema, a gente põe aqui um espaço em branco, porque esse espaço em branco ele já lê para a gente, tá, o Enter, que veio da leitura da substância, e assim esse cara, porcentagem C, pode fazer a leitura corretamente. Olha só que rapidinho, olha, ó, vamos rodar aqui para vocês verem isso. Eu vou digitar aqui, por exemplo, ó, a quantidade da substância, vou digitar aqui 100. Como eu estou usando espaço, a leitura da posição está para mim disponível, beleza? Se eu tirar aqui, ó, esse espaço em branco e rodar, quando eu digitar aqui a quantidade da substância, 100, e eu dar Enter, olha só, ele pulou a leitura da posição. Ele não deu para mim disponível a leitura da posição. Por quê? O Enter que eu dei aqui foi lido por esse scanf como se fosse a posição do jogador, tá? Então, isso aqui é um detalhe só para executar os nossos algoritmos, tá? Não é cobrado em prova, mas é bom para vocês saberem, para rodar os códigos perfeitamente, tá? Vocês vão ver, muito isso vai ser utilizado na aula 7, na parte de strings, que faz parte da matéria da prova 2, beleza? Então tá, se eu leio a posição, eu chamo a função, passando a posição como entrada, né, como parâmetro, e a quantidade da substância. É claro, né, que a função é void, então não tem que nenhuma variável para para receber o retorno da função, porque ele não existe, beleza? E é claro, como toda variável da condição, eu tenho que dar um valor inicial para ela, fora do while, está aqui, eu coloco na condição e tenho, antes do while terminar, pedir um novo valor, né, para atualizar a variável da condição, como nós já vimos nos exercícios 1 e 2. Tá? Então, ó, eu peço aqui o novo valor da variável, que vai ser o quê? A quantidade da substância do próximo jogador. Se esse valor for maior ou igual a zero, tá ok. Eu peço a posição do jogador, chamo a função, calculo e imprimo a nova quantidade. E dei o próximo. Se o próximo informar uma quantidade negativa, o while vai ser falso e vou encerrar a minha repetição. Tá certo? Então vamos aqui rodar um exemplo para vocês entenderem isso melhor. Vamos lá. Então, ó, estamos aqui no main, tá? Vou aqui, ó, digite a quantidade do primeiro jogador, consumido pelo primeiro jogador. Vou botar aqui 100 gramas, tá? 100 é um valor maior ou igual a zero, certo? Então, eu vou entrar no while e vou pedir a posição do jogador. Vou botar aqui goleiro, certo? Então, a posição vai receber G e eu vou chamar a função passando 100 gramas, ó, 100 gramas aqui, né? E a posição G. Então, posição vai receber G e quantidade vai receber 100. Como o switch posição vai dar aqui case G, né, que é goleiro, eu vou imprimir a quantidade, que é o quê? 100 gramas mais 20% de 100 gramas. Então vamos rodar aqui, ó. Opa, espera aí, meu filho, vamos lá. Dá Enter aqui. 100 gramas mais 20% de 100 gramas dá 120 gramas, que vai ser a nova quantidade que ele vai consumir. Beleza? Com duas casas decimais, como ele pediu, está aqui na impressão. Aí, terminei a função, eu peço a leitura da próxima quantidade, né, do próximo jogador. Então o cara vem aqui, o cara põe, por exemplo, 70 gramas, tá? E ele é um meio-campista, é M maiúsculo, né? Aí eu vou chamar a função, aí eu vou entrar aqui, ó, da case M. Aí o cara consome menos de 100 gramas, né? Ele consome aqui, 70 gramas. Então vai ser o quê? O que ele consome, que é 70 mais 40% de 70, isso dá pra gente 98 gramas, que é a nova quantidade. Tá? Terminei a função, vou para a próxima leitura. Se eu aqui digitar uma quantidade negativa, menos 1, por exemplo, dá Enter, o teste aqui vai dar... Opa, copiei outro negócio.
Enfim, gente, o CodeBlocks, ele do nada, ele põe para você, caso você aperte alguma coisa, né, algum botão fora do que é para ser apertado, ele copia para você o que está no seu Ctrl+V, enfim. Enfim, besteira, né? Então, olha só, eu vou digitar aqui a quantidade da substância, certo? E vou testar. A quantidade é maior ou igual a zero? Se for, beleza, eu vou entrar aqui e vou chamar, ler a posição e chamar a função. Como eu botei -1, o teste vai dar falso e eu vou encerrar a minha repetição, como vocês podem ver aqui. Beleza, gente? Então, mais um exemplo de while envolvendo flag, tá? Valor de saída. Então, não deixe de testar isso mais de uma vez aí para vocês.